Quais são os principais problemas de um carro elétrico? Vem comigo! Salve, meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School, sou Gabriel Teixeira e hoje eu venho contar para vocês do GTVHE responder uma pergunta muito recorrente aqui no canal. Poxa, Gabriel, quais são os principais problemas que temos com os carros elétricos? Onde pode dar problema? Qual é o tipo de manutenção mais comum? Então vamos tirar essa dúvida aí de vocês. Fica com a gente até o final que vai ser bem interessante. Bom, primeiramente, o carro elétrico ele é dividido basicamente em 4 partes. Temos a parte da bateria, a parte do recarregador, o inversor e também nós temos o motor elétrico. Bateria, legal, a gente sabe que é onde armazena a energia. O inversor, ele transforma a energia, na verdade, na bateria armazenada em corrente contínua, ele transforma para corrente alternada, para aí sim ser alimentado pelo motor elétrico. Já o recarregador é o contrário, o carregador, na verdade, ele pega a energia que vem em corrente alternada da tomada e transforma em corrente contínua para ser armazenada na bateria. Legal, Gabriel, mas temos as tomadas CCS, na verdade, que são as tomadas em corrente contínua? Exato, aí nesse caso, na verdade, não passa, vai diretamente para a bateria, por isso que recarregadores de corrente contínua são muito mais rápidos para recarregar o carro do que, na verdade, um convencional, porque não há necessidade da conversão da energia, e aí com isso é muito mais rápido. Mas legal, vamos lá. Quais são os principais problemas? Bateria. Primeiramente, você precisa fazer uma manutenção constante, na verdade, uma avaliação constante. Ver se ela não está perdendo carga, fazer testes práticos para ver se realmente ela mantém a quantidade máxima de carregamento da bateria, se ela está carregando e descarregando de forma coerente. Tudo isso é muito importante. Vale salientar que, na verdade, é mais uma curiosidade. As baterias, quando se recarrega um carro elétrico, elas nunca recarregam 100%. Pois é, no painel fica marcado 100%, mas normalmente é em torno de 98%. Poxa, Gabriel, mas por que não pode carregar 100%? Porque vamos supor que você está com um carro elétrico, acabou de recarregar, você pega uma descida, ele vai regenerar mais ainda, sendo que a carga já está no nível máximo. Para evitar esse tipo de problema, então a bateria nunca recarrega 100%, mesmo que lá mostre no painel. Então, na verdade, os cuidados com a bateria são mais esses. Verificar constantemente se ela não tem falha, se não tem nenhum problema. Aí, na verdade, no uso do carro você já consegue detectar isso. Segundo ponto importante é a parte dos inversores. Os inversores, se eles têm problema de superaquecimento, por exemplo, eles podem ter que ser substituídos ou fazer alguma manutenção. Então é sempre importante ver se essa conversão de corrente contínua ou alternada está funcionando corretamente, sempre fazer um monitoramento disso. Terceiro ponto muito importante, você vê o recarregador. Afinal, o recarregador transforma em corrente alternada para contínua. Verificar se o carro realmente está carregando bem, se não está tendo nenhum problema aí, carregando mais ou menos, demorando mais ou menos. Então isso é importante. Quarto ponto importante também, o motor elétrico. Os motores elétricos são muito duráveis e de baixa manutenção, mas é necessário você ver, por exemplo, se ele não está consumindo mais energia do que o comum, ou, por exemplo, se ele não está um pouco mais fraco do que o comum. É importante sim você sempre se atentar a isso, porque caso tenha algum problema, você já pode voltar na concessionária ou uma oficina independente e corrigir esse problema para não ter dores de cabeça no futuro. Nós já salientamos aqui que, na verdade, o problema com os motores elétricos não são a maioria dos casos. A grande maioria sim acaba ocorrendo aí, principalmente com o inversor ou mais ainda com as baterias. Quinto ponto que a manutenção é muito importante de um carro elétrico, mas é no carro também em geral, que é a parte de pneus e freios. Então é importante sim num carro elétrico também sempre verificar isso daí. Vale salientar que num carro elétrico os freios duram muito mais do que no motor a combustão. Por que, Gabriel? Você vai frear menos? Vai deixar bater? Não. Porque na verdade, como já falei com vocês em vídeos anteriores, quando você solta o pé do acelerador na maioria dos carros ou quando você já freia, ele utiliza o próprio motor elétrico para frear o carro, para regenerar a bateria e automaticamente frear. Com isso, o sistema convencional de pastilhas e discos de freios são muito menos exigidos, fazendo com que a vida útil deles aumente bastante. Então isso é algo muito interessante dos carros elétricos, a questão do consumo aí, na verdade, das pastilhas de freio. Mas legal, Gabriel, resumidamente então, quais são os principais problemas? Superaquecimento, então muito importante você se atentar a isso. Falhas na bateria, que ela pode acabar segurando não tanta carga, e vale salientar algo interessante. Para você saber se a bateria está boa, um teste prático é tente recarregá-la até 100%.
Caso não seja possível, você já percebe que tem algum problema e alguns módulos já não estão funcionando. Quando alguma parte, alguns packs estão com problema, automaticamente a autonomia é reduzida. O carro não impede com que ele seja carregado, mas sim ele faz com que limite, afinal aquele módulo, aquele pack não será recarregado e sim apenas o restante da bateria. Falhas na parte do inversor e no recarregador, basicamente esses são os principais problemas que nós temos com um carro elétrico. Mas vale salientar que mesmo assim o custo de manutenção de um carro elétrico é muito menor do que um custo de manutenção de um carro a combustão. Na verdade, até por quilômetro rodado é muito menor. O problema é que quando dá problemas específicos, o motor ele é simples, o carro elétrico ele é simples, mas são componentes caros, como a bateria, motor elétrico, e exige uma mão de obra mais qualificada do que um carro a combustão, por exemplo. Por isso as dificuldades aí, questões da manutenção. E carro híbrido, só fazendo uma pincelada, dá muita diferença? Na verdade, os cuidados são quase os mesmos. Se ele não for plug-in, então você não precisa se preocupar tanto com o recarregador, porque na verdade ele não vai ter recarregador, afinal ele não vai na tomada. Mas os cuidados são muito parecidos sim. O sistema de arrefecimento de um carro elétrico ou híbrido é muito importante sempre ele estar em dia, é algo que não pode bobear, porque um superaquecimento num motor elétrico ou nas baterias é muito mais prejudicial muitas vezes do que no próprio carro a combustão. Então é sempre bom você ficar atento ao sistema de arrefecimento e manter sua manutenção em dia para não ter surpresas. Tá bom, pessoal? Obrigado por vocês terem ficado com a gente até o final. Não se esqueça, vai comprar um carro usado, elétrico ou a combustão? Participe do nosso projeto GT Ensina, onde de forma muito prática e objetiva, eu te ensino a avaliar parte de carrocerias, estrutura, parte mecânica, teste de direção, saber se o carro passou para alargamento, se a VGN vem instalado, enfim, diversas dicas que vão ajudar você a não comprar um carro problemático, fazer a melhor escolha aí para você. Bom, pessoal, muito obrigado por ter ficado com a gente até o final e também não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais. GT Car School, Instagram, Facebook, Kawaii e TikTok. Não deixe de comentar, também dar uma curtida e compartilhar. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Você tem alguma dúvida? Gostaria que eu respondesse alguma outra questão sobre carros elétricos e híbridos aqui em vídeo? Deixa aqui nos comentários que a gente vai atendendo as suas necessidades conforme as possibilidades. Então, pessoal, muito obrigado por ter ficado com a gente até a final. Tamo junto na eletrificação e na combustão. Valeu!